eu entendo como um plano celeste termos reservado as nossas madrugadas para encontrarmos com o Criador, recebermos dele a fonte provedora de luz, de esperança, de fé, de coragem. Precisamos prosseguir, porque se ficarmos parados, nada vai acontecer. Já entendemos que a zona de conforto é algo contrário aos planos de Deus. Ali não há produção efetiva daquilo que toca a eternidade. Ele criou você para vencer, assim como Ele próprio venceu o mundo. O mundo, eu estou dizendo, conforme está escrito em João 16:33. Ele quer que você tenha uma confiança total, que Ele está contigo. Ele disse: nunca te deixarei, jamais te desampararei. Este certamente é o primeiro segredo daqueles que vão vencer, vão alcançar o sucesso e ultrapassá-lo. Meu irmão, a vitória sempre foi e sempre será daqueles que não duvidam dela. Eu preciso mudar alguns valores na minha mente, tanto quanto temos aqui enfatizado. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-o pela renovação da tua mente. 12:2 do livro de Romanos. Dessa forma, ao mudarmos as nossas ideias, que são esses conceitos infundados, alicerçados no mundo terminal, não em eternidade, como é o plano original para mim e para você. Porque quando nós mudamos nossas ideias, somos capazes de mudar o mundo. Primeiro o interior, tá? Vocês são uma geração eleita, um sacerdócio real, ou o reino de sacerdotes. Os sacerdotes, eles lideravam Israel, o povo hebreu. É aquele que os ligava com Deus. São justamente estes que derivam da palavra construtor de pontes entre o coração desanimado ao coração de Deus, com todo o ânimo para comunicar àqueles que precisam e esperam nele. Aleluia! Eu sou um recebedor deste ânimo e preciso muito. Qualquer um de nós que almejar ser um líder, temos que ter a consciência que teremos de nos tornar em pontes. A madrugada, esses momentos pouco antes do amanhecer, eles são os melhores de todo o dia para franquear uma condição de compreensão mais profunda. Eu posso ouvir esse áudio, esse vídeo o dia inteiro, mas nada ou nenhum horário poderia ser comparado com esses que antecipam o amanhecer, ao ponto do que está escrito: os que de madrugada me buscam me encontrarão. 8:17 de Provérbios. Pois o plano de Deus é reestruturar a nossa mente, promover uma dilatação neuronal, uma condição que provoque uma hipertrofia, ou seja, um aumento da massa, uma capacitação de produzir sinapses, que são pensamentos elevados mais profundos, e com isso uma expansão da nossa capacidade de compreender a graça que vem do lugar santíssimo, do terceiro céu, direto para aqueles que confiam. Não estamos desamparados aqui. Ainda que uma mãe esquecesse do fruto do seu ventre, do filho que amamenta, eu jamais me esquecerei de você. 49:15
do livro de Isaías, e o verso 16, tem o teu nome escrito na palma das minhas mãos. Isso chama-se amor. Isso é uma garantia. Eu não vou me esquecer de você. Jamais. Como que ele dizendo, você faz parte dos meus planos, se caso você aceitar caminhar comigo. Amós 3:3. O livro de Mateus 28:20. Onde quer que você andar, minha irmã. Josué 1:9. Com tantas garantias fenomenais, seladas e juradas pela própria santidade de Deus. 89:35 do livro de Salmos. Ele quer que nós compreendamos que o homem nada mais é do que aquilo que ele faz de si mesmo, do que ele faz com todas as oportunidades que jorram do céu para ele, para ela. Tanto que as minhas e as tuas escolhas vão determinar sempre aquilo que eu e você somos e permaneceremos sendo, de tal maneira que é imperativo, é fundamental que estejamos bem mais atentos e bem mais conscientes quanto às condutas que estamos empreendendo. O nosso tema, quem comanda o meu, o teu destino? Somos nós ou é Deus? Seríamos nós mesmos os escritores do nosso roteiro? Da nossa própria história? É importante demais entender isto. Apesar de alguns acreditarem que já o sabem, eu aprendi com o apóstolo Paulo, se alguém cuida saber alguma coisa, ainda não sabe como convém saber. 8, verso 2 de 1 Coríntios. Porque a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais, até ser dia perfeito. Diz o livro de Provérbios 4:18, e de tudo que temos que guardar, guardemos a nossa mente. O texto fala coração, a mente, porque dela se perfazem todas as entradas e saídas para a vida. Por outro lado, há muitos que acreditam que o destino de cada um já está escrito e delineado nas páginas do universo. Que é impossível mudança, que nada mais pode ser feito ou movido a favor das mais dilacerantes histórias que poderiam ser pautas de acontecimento na vida de muitos. Seja o sofrimento, seja as alegrias, seja as provações, as dores, tudo não pode ser evitado. Mas também sabemos que não são todos que pensam assim. Mas o que vale não é o que eu penso, não é o que eu acho. O que vale para aquele que crê é o que está escrito. Qual é o norte de Deus, o Criador soberano para mim e para você? Isso que importa. O que diz o Senhor a respeito desses temas? A palavra, a mensagem do alto, ela é desencadeada do coração eterno para nos motivar, para nos fazer enxergar melhor aquilo que Deus quer que conheçamos a respeito do seu caráter. E Ele ama compartilhar conhecimento. Isso chama-se saber, e o saber ainda é a maior arma contra a ignorância. O objetivo dele é promover esperança, porque a esperança é o único poder capaz de vencer e resistir o medo. Nada mais o é, caso você constate que você é o personagem principal da história da tua vida. Qual seria o roteiro que você gostaria de escrever nas páginas do seu viver? Alguns, sem saber, já poderão estar escrevendo um drama, não é verdade? Outros, uma interessante aventura. Alguns outros poderão estar escrevendo uma comédia. Eu acho que muitos primam sem saber por isto.
e outros podem estar escrevendo uma história de amor, e alguns poucos uma história de eternidade. É fundamental você ter consciência, presta atenção por favor, que há dentro de você uma força maior capaz de mudar a tua vida e o teu destino. Meu irmão, minha irmã, cada amanhecer é uma chance. Essas madrugadas são próprias para isto. Para isto, Deus nos separa. Efésios 3:20. Um texto que eu amo muito. E eu vou te apresentar algumas versões. Almeida atualizada. Ora, diz o texto, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Bíblia King James, atualizada. Aquele que é poderoso de realizar infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou imaginamos, de acordo com o seu poder que age em nós. Então, há um poder em nós, e esse poder é o de Deus. Os dois textos corroboram que há poder, e a fonte está escrito. Isso deve bastar para mim e para você. Bíblia Viva. Antes mesmo do meu corpo tornar forma humana, tu já havias planejado todos os dias da minha vida. Cada um deles estava registrado no teu livro. Aqui tem a resposta de quem pode estar escrevendo a respeito do meu destino. Mas é que é só o começo. Continue atento, por favor. O mesmo verso na revista atualizada. Os teus olhos me viram, a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda havia outra versão. Os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos os dias. Sim, todos os dias que foram ordenados para mim, quando ainda não havia nenhum deles. Aqui apenas eu estou te apresentando um plano, o plano A. Esse é o plano original, o plano de Deus. Ele escreveu, ele determinou, ele ordenou a tua vitória. Também a tua paz, o teu sucesso, primeiro espiritual, a tua total dependência deste mundo, a tua vida plena, plena dele, que significa saúde, esperança, fé, amor, confiança, graça, sabedoria, equilíbrio, discernimento, caráter e etc. Ele determinou a tua e a minha salvação. Agora quantos almejam tudo isto? Qualquer pessoa sã gostaria muito, não é verdade? Seriam capazes de fazer muitas coisas para obtê-lo, e aliás estão fazendo, até algumas que são degenerantes e terríveis, porque não há consciência da presença de Deus. Um texto que a gente sempre cita aqui, Zacarias 4:6, nem por força nem por violência, mas pelo meu espírito. Então Deus nunca vai forçar ninguém a fazer algo contra a sua vontade. Ele fez o homem livre, livre arbítrio, livre escolha.
ao ponto que o mundo está degenerado porque cada um fez a escolha que quis. Em detrimento de Deus, escolhem seguir os impulsos do seu coração, que é desesperadamente corrupto. E aquele que governa o mundo, um mundo que jaz do maligno, que o próprio Deus, quando encarnado aqui entre nós estava, disse: eu nada tenho a ver com ele. 14:30 do Evangelho de João, 12:31, 16:11. O mundo está derivando das trevas que ele escolheu, desde que o pecado adentrou no planeta. Ignorar a palavra de Deus é a tônica do pecado. Virar as costas para ele, e o mundo passou a tornar-se um manancial de escuridão. Então ele retorna na plenitude dos tempos, Gálatas 4, verso 4. E desde uma manjedoura em Belém do Judá, até uma cruz em Jerusalém, ele estabelece uma nova aliança. 26 a 28 de Mateus, para aqueles que o quisessem. E a partir daí, quando você escolhe seguir com ele, você passa a desejar de todo o teu coração, força e alma, que seja feita a vontade dele e não a tua. A tua é o plano B. A tua é você viver do jeito que você quer. Fazer as coisas que você tem em mente. Aconteça o que acontecer, independente dos resultados que poderá colher, Gálatas 6, verso 7, porque o mundo zomba de Deus, mas ele disse que não deveriam fazê-lo, que o homem, aquilo que plantar, vai colher. Isto é fato. Isto é uma lei universal. As sementes que eu plantar vão me dar certos frutos. Eu não vou poder colher flores se eu plantei cardos ou espinhos. Seriam tão bom que nós parássemos às vezes e verificar que sementes estamos plantando. Então Deus não impede que eu siga o meu próprio coração. 17, 9 e 10 do livro de Jeremias. Ele só vai poder interferir quando eu tomar os acontecimentos do Getsemane, 22, 42 do livro de Lucas, Evangelho Eterno, como 26, 39, 42 e 44 do Evangelho de Mateus, e aplicar na minha vida, entendendo que há um propósito, sim, 6:38 do Evangelho de João. Mas eu vou ter que dizer claramente e convencer a Deus que eu quero o plano original, o plano que ele escreveu, o plano que tornaria qualquer um dos seus filhos príncipes e princesas, mais que vencedores por aquele que nos amou e que provou na cruz, e não uma situação decadente que o mundo se encontra. Este é o plano do mundo, do que governa o mundo, que todos acabem na decadência que ele acabou, vencido, derrotado, desesperado, em saber que muitos poderão sentar no trono que ele almejava ter, mas que não conseguiu, porque ele perdeu todos os confrontos, tanto no céu, como na terra, no nascimento do Filho de Deus, como no deserto da tentação, como na cruz, e agora no lugar santíssimo, aonde Cristo intercede por aqueles que perseveram, aqueles que querem cumprir a carreira até o fim. 24, 13 do Evangelho de Mateus e 2 Timóteo 4, versos 6 e 7.
Amém? O que fazer quando eu escolho seguir a vontade de Deus, soberana, para aqueles que querem que ela assim seja na vida da gente? Salmo 46:10. Aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Como são felizes ou bem-aventurados aqueles que esperam no Senhor e confiam nele. Jeremias 17:7. Não tinha dito que se vocês crerem, verão a glória de Deus? 11:40 do Evangelho de João. Ele é infalível. Ele sempre cumpre o que promete. 8:56 do livro de 1 Reis. Josué 21:45 e 23:14. E também 2 Samuel 22:31. E você passa a ser escudado. 15:1 de Gênesis. Pelo próprio Deus, que diz: eu serei a tua recompensa. Aleluia. Diz o apóstolo em 2 Coríntios 4:16. Por isso, não desfaleçamos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, muito excelente. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Pois passaremos a viver pela fé e não pela vista. 5:7. E o véu que nos mantinha na ignorância desse mundo, ele é removido, ele cai. 3:16 do mesmo livro. Louvado seja Deus, conhecereis a verdade, e ela vai libertar vocês. E o Filho de Deus completa toda a libertação. 8:32 e 36 do Evangelho de João. Glória a Deus por isto. E passamos a não ser mais escravos deste mundo, mas amigos de Deus, filhos amados do Altíssimo. 15:15 do Evangelho de João e 1:12. Porque a luz veio ao mundo, ainda que o mundo não a recebeu. Alguns a receberam, alguns aceitaram, e a estes são aqueles que serão chamados filhos e filhas de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E eu repito que o homem nada mais é do que aquilo que ele acabará fazendo de si mesmo. As escolhas definirão quem eu e você seremos. E aliás, quem nós somos agora? Quem é você? E quem sou eu? Poderíamos primar em dizer: de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. 2 Coríntios 5:20. E por esta causa, diz o apóstolo, eu sou prisioneiro de Jesus Cristo, por vocês, pelos gentios, aqueles que não fazem parte ainda do reino de Deus, mas poderão fazê-lo, assim como por 40 anos eu não fiz. Um mau mensageiro cai no mal, nos laços desse mundo, mas o embaixador fiel, ele é saúde, ele é graça, ele é bem-estar. Provérbios 13:17. Quem é você? A Bíblia está respondendo o que foi projetado para que nós venhamos a ser, meu irmão. Clame em alta voz. Não te detenhas. Levanta a tua voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Pecado é aquilo que nos afasta de Deus. São atos insólitos que geram desconfiança do que está escrito. E duvidar do caráter de Deus é a essência de toda forma
de mal. Temos uma missão. Temos que apresentá-lo ao mundo, não por palavras, não um Deus histórico, simplesmente da Bíblia, mas o Deus que habita em mim e em você. E essas pessoas vão parar para contemplar se é que temos esse Deus habitando em nós. Ainda que os filhos são de semblante duro e obstinados de coração, eu te envio a eles, diz o Senhor, e lhes dirás, assim diz o Senhor Jeová. Ezequiel 2:4-7. Uma ordem que recebemos de Deus, quando estamos atentos a fazer a sua vontade. Ide. E Atos 5:29. Porém respondeu Pedro, e os apóstolos disseram, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Rogo a vocês, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que foram chamados. Filipenses 1:13-14. Efésios 4:1. De maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. Ou seja, até aqueles que o prendiam, que o encarceravam, eram contemplados do Deus que habitava na vida desse apóstolo. Nós estamos, às vezes, em situação tão mais refrigerante, mas muitas vezes falhamos em não apresentar aquele que habita em nós. Se é que habita. Tomara que sim, começando em mim, segundo a minha intensa expectação e esperança de que em nada serei confundido. Antes, com toda a confiança, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Filipenses 1:20. Perceba que há um plano de liberdade total, um plano de nos tornarmos porta-vozes, embaixadores do reino eterno, para apresentar um caminho, uma verdade e uma vida plena, uma vida abundante, que somente o céu pode outorgar aos que esperam nele. Ainda dizia o apóstolo, mas havendo primeiro padecido e sido agravados em Filipos, como sabem tornar-nos ousados em nosso Deus, para falar a vocês o Evangelho de Deus, com grande combate? Paulo não media esforços. Era cheio de Deus. O Espírito transbordava nele. Deus não faz acepção de pessoas. Romano 2:11 melhor. Tiago 2:1 e 2:9. Deus quer que você, à medida do seu desejo, transborde aquilo que você mais quer se preencher de Deus, para a glória de Cristo, ou do mundo, para a sua glória. Deus nos fez dotados do poder da escolha, pelo que sofro trabalhos e até prisões, como um malfeitor. Mas a palavra de Deus não está presa. 2 Timóteo 2:9. Não pode estar. Porque se ela estiver em mim presa, eu estarei também encarcerado, enjaulado. A egolatria das cadeias que prende muitos de nós. Conhecemos o amor nisto, que Ele deu a sua vida por nós e nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. 1 João 3,16. Ou seja, ainda que você não esteja pronto para dar a vida, que tal dar um pouquinho do seu tempo para que Deus seja visto em mim, em você e em todos que queiram apresentá-lo vivo antes que Ele retorne. E aí não necessitará mais. Não necessitará mais. Amados, procurando eu escrever a vocês com toda a diligência acerca da salvação comum
tive por necessidade escrever-lhes e exortar vocês a batalhar pela fé que uma vez foi dada a todos os santos. Judas 3. E por mim, para que me seja dado no abrir da minha boca a palavra com confiança para fazer notório o ministério do Evangelho. Efésios 6,19. Você soma tudo isso que você está ouvindo. Estou aqui descrevendo a missão de Deus para a tua vida. Só que cada um de nós vai viver de uma forma diferente. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifestado aos seus santos, para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor e enriquecidos da plenitude, da inteligência, para o conhecimento do mistério de Deus, Cristo. Colossenses 1, 26 e 27 e 2:2. Aqui nós concluímos o plano original de Deus para aqueles que querem provar dele, sem força e sem violência, eu repito. Pai, em nome de Jesus, eu sei que não é nada fácil, como nós gostaríamos que fosse, mas as maiores vitórias alcançadas por aqueles que perseguiram esse caminho foram em meio a batalhas, em meio a prantos, em meio a renúncias, em meio às distâncias tão longas das pessoas que amamos, um misto de solidão. Mas tudo isto redundou em glórias ao teu nome, em libertação, avanço do Evangelho e uma felicidade, e uma paz, e excede o entendimento, que só os céus podem conceder àqueles que esperam em Ti. Hoje, através desta apresentação, o Senhor tornou robusto, claro e cristalino qual a missão para aqueles que querem perseverar em seguir a Tua vontade, Teu plano original, aquele que o Senhor escreveu no nosso livro e nos predestinou para a salvação, nos predestinou para sermos vitoriosos, nos predestinou para sermos mais que vencedores em todos os confrontos, nos predestinou para vivermos em paz, cheios de saúde, com imensa sabedoria, com uma alegria incontida e uma felicidade eterna. Agora, será que vamos seguir os desígnios deste mundo, como do príncipe dele, através das raízes da teimosia? Ó Pai, se vivemos em rebelião contra Ti, como eu por 40 anos, sem ter consciência do que fazia, fiquei feliz ao saber que o Senhor não leva em conta o tempo da ignorância da gente. Mas a partir de agora, o Senhor faz míster o conhecimento do Evangelho e alguns segredos que o Senhor está nos revelando a cada dia, para que possamos tomar as mais belas e inteligentes decisões de nosso viver. Como dizia Josué, hoje, cada um de nós é facultado a quem escolheremos para servir. Mas aquele patriarca disse, eu e minha casa, porém, serviremos o Senhor. Salva a nossa casa, salva a nossa integridade, salva-nos para a eternidade. Em nome de Jesus. Amém.